As pessoas normalmente acham que a briga é entre a razão e a religião, que é uma briga que o iluminismo colocou. Na verdade, o que eu acho que é muito parecido é a má religião e a ideologia. Eu acho esses dois muito parecidos. A ideologia moderna parece muito religião Sim. e ideologia política, é religião política. Tem até um autor, o Eric Voegelin, que fala isso das religiões políticas, né? Então, eu com certeza diria que o mundo moderno está cheio de religião política. E a religião política lembra muito as piores tradições religiosas da história, tipo as ideias mais malucas da história religiosa, gnosticismo e outras coisas. Posso pegar um parênteses nisso, Guilherme? Na verdade, eu tenho várias perguntas aqui, cara. Pode? Mas Pode. pegando essa parte, por exemplo, porque você falou que hoje ideologias modernas lembram muito a concepção que os iluministas colocaram de religião. E aí o Karl Popper, que é um filósofo moderno, né, século XX, Sim. ele tinha um argumento para definir o que era científico daquilo que não era científico, para você Sim. poder separar essas coisas. Ele falava que só era científico aquilo que pode ser falseado, ou Sim, seja, pode sim. ser tornado falso. Aristóteles tinha certas ideias de física, que depois o Newton falou, ó, tá certo até certo ponto, mas aqui tem uma coisa que o Aristóteles errou. Então ele tornou aquela ideia do Aristóteles falsa, ou seja, era científica. Aí depois o Einstein pegou do Newton e falou, ó, o Newton tá certo até certo ponto, mas depois você começa a ter relatividade. Aí mostrou que as ideias do Newton eram científicas porque puderam ser tornadas falsas. Hoje em dia é uma série de ideias ideológicas que não podem ser tornadas falsas. Chega para um socialista e fala, ó, mas quando implementaram isso matou 60 milhões de pessoas. Não, mas é que não era o socialismo de verdade. Então você nunca consegue mostrar que aquela concepção está errada. Então é científico? O socialismo científico? Não é científico. É muito mais ideológico, é quase uma religião. Tem muitos elementos religiosos porque tem uma profecia, tem um apocalipse, tem os redimidos, lembra muito as heresias antigas. Quase toda ideologia moderna, fora, às vezes, literalmente. Por exemplo, Karl Marx era viciado em literatura esotérica na juventude, ele lia muito. Hitler era um cultuador do sol negro, né? Então os caras tinham aquela pira de colecionar coisas esotéricas. Quase todos os criadores, né, dessas ideologias modernas tinham alguma obsessão ocultista no mundo moderno, isso é registrado, né? E então, eu não acho que é só uma analogia indireta, fora que por exemplo, a Revolução Francesa foi muito influenciada pela maçonaria, que tinha um elemento esotérico. Então, a coisa tava... Lafayette falou que a maçonaria foi a mão invisível da Revolução Francesa. Então, às vezes, essa analogia não é nem tão indireta assim. Só que eu acho que isso tudo contrasta com a razão, na verdade, parece com a sólida religião, que, na verdade, é a pessoa que está tentando descobrir a verdade e está absolutamente preocupado se aquilo é de fato, não está preocupado se encaixa na narrativa. São coisas diferentes. Quando você olha no São Tomás de Aquino, você vê essa atitude muito claramente. São Tomás não está nem aí. Se foi alguém importante que falou, se foi não sei o quê, ele não tem nenhum pudor em virar e falar, neste ponto, fulano estava... Ele pode ser muito respeitoso, mas ele não tem nenhum pudor em falar, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não é por aqui. Um elemento que hoje, claro, causa polêmica, mas São Tomás começa a Suma Teológica falando que a Terra é esférica. E aí ele hoje causa polêmica, né? Em 1200 causou menos polêmica do que em 2024. E São Tomás de Aquino fala o seguinte, você tem duas ciências diferentes que falam isso, a geologia e a astronomia. Então, ou você estuda a Terra e aí você vai perceber que a Terra é esférica, ou astronomia, porque você vai perceber que todos os astros são esféricos, você vai ver a distância dos planetas, você vai começar a perceber que eles são esféricos. Ele usa isso para comparar a relação da teologia e da filosofia. Ele fala, são duas áreas que estão usando premissas diferentes, tudo é diferente nelas. No entanto, elas têm que chegar numa mesma conclusão, porque a Terra é uma só. Imagina, se a geologia está falando uma coisa, e a geologia que ele quer dizer é tudo que é estudo da Terra, qualquer coisa, né? Se a astronomia está falando uma coisa, que a Terra é quadrada, e o plano, qualquer coisa, e a geologia está falando que é redonda, uma das duas tem que estar errada, porque a Terra só tem uma. Então, São Tomás de Aquino fala isso para falar, olha, filosofia e teologia são diferentes, mas elas têm que chegar em conclusões semelhantes. Interessante. Eu tenho tanta coisa anotada aqui, mas eu vou escolher uma para começar. Porque dentro dessa ideia de criação... Aí você olha a anotação dele, né? Quem entende? Só ele. A anotação... Porque eu decodifico as coisas. Ele decodifica literalmente. Mas, por exemplo, dentro dessa ideia de criação, quando você fala... tem um criador, um ato puro que deu origem às coisas. Aí eu sempre penso na metáfora do programador. Porque hoje, no nosso mundo moderno, o
o que você tem de comparável a um ser que tem capacidade de criar aquilo que ele quiser é um programador. Dentro daquela parte, né, na estrita esfera da programação do que ele está criando, ele tem mais poder do que qualquer ministro do STF, imperador, rei, papa que já existiu aqui no nosso plano. Ele cria as leis da física lá dentro. Sim. Então, ele é anterior ao que ele está criando lá dentro, aquelas leis, aquele tempo que está ocorrendo lá dentro. A gente pode falar que ele está criando um próprio universo. Só que esse cara, ele está habitando o universo que ele vive. O nosso, por exemplo, que pode ter sido criado por um outro programador, e um outro, e um outro. E você vai voltando até achar esse ato puro que o Guilherme falou. Daí eu falei, caramba, olha só como é que a ideia do Aristóteles bate hoje com o que a gente está vendo em termos de criação, cada vez mais até feito por inteligências artificiais. Saíram os vídeos novos aí que o ChatGPT, né? Na verdade, o pessoal do OpenAI, que tá com a Sora, uma nova inteligência lá, os vídeos eles são completamente idênticos à realidade. Sim, sim. Não vai dar para falar o que é a nossa realidade e o que simplesmente uma simulação criada por aquele ar. A prova da existência de Deus de Aristóteles é tão boa que se todos nós tivemos na Matrix agora, continua valendo. Continua tendo um Deus no final da palhaçada toda. Exato, porque quem criou a nossa Matrix foi criado por alguém. Teve que criar alguém. Então é uma lógica prova de erro. E é engraçado da programação, porque você pode entender várias coisas a partir daí, que é uma área apaixonante. Eu fiz uma matéria, né, na época do mestrado de lógica matemática e que falava muito, e tinha muito elemento de programação, tinha parte da nossa matéria nós fizemos na matemática mesmo, né, estudando números e tal. E a pira que eu entrei ali era exatamente lógica aristotélica e programação, era exatamente esse negócio que eu estava estudando, fiquei um tempo nisso. E aí eu lembro que eu olhei e falei, bom, primeiro a quantidade de coisas ali que são interessantes nisso, mas olha só, o programador cria lá aquele planeta, como você falou, e ele tem o poder sobre aquilo. Isso não quer dizer que ele está mexendo em cada item, em cada implicação de todas as coisas, que algumas coisas as pessoas acham, então Deus derramou essa água. Não, cara, eu derramei essa água, entendeu? Isso, ele, enfim, tem um mundo com leis nos quais isso aconteceu, mas eu que derramei a água. Deus não pegou a minha mão, moveu a minha mão e girou a minha mão para fazer isso. Não é necessário, no programa não é assim que funciona. Ah, mas e o milagre? O milagre também, nessa perspectiva, ele é a exceção já programada. Ele não é a exceção, ele não é a violação da regra, porque um programador pode perfeitamente fazer, na hora de escrever o código, se tem alguém que pode fazer só ele, nenhum outro, ele pode colocar exceções. Essas exceções não violam o fato do programa funcionar daquele jeito. Aliás, é por isso que é exceção. Se não fosse exceção, não era o próprio milagre. Então, mesmo coisas como milagre, como sequência causal, você pode usar a analogia da programação para colocar que elas funcionam bem. São bem interessantes. E o poder absoluto, que é uma coisa que as pessoas erram, então Deus é onipotente. Sim, o programador é, entre aspas, onipotente dentro do que ele programa. Deus não é um programador do mundo, é mais complexo do que isso, mas é uma analogia só que a gente está fazendo antes que alguém fale, ele está falando que Deus é tipo um programador. Sempre tem um cara para... Foi a metáfora que eu quis colocar aqui. Mas quando o programador está lá, tem regras, as regras estão lá, mas existe um espaço dentro dessas regras para as coisas irem se desenhando, que é como o mundo, eu entendo que funciona, né? Deus inclusive, é engraçado, né? Se você olhar a nossa capacidade de escolha, ela é muito grande. Nós temos a escolha capaz de fazer coisas até contra nós mesmos, né? Mas esse mistério do livre-arbítrio... Temos usado muito isso aqui no Ocidente, principalmente, né? para fazer contra o homem, contra o Ocidente, né? E o autodestruição é uma coisa curiosa. Exatamente. Assim, né? Mas o que eu ia te perguntar também era o ponto da influência de outros filósofos sobre o Aristóteles, além do Platão. Porque quando você fala, né, que o Aristóteles diz que tudo é movimento, mas há esse ser perfeito que deu origem às coisas, ele seria algo que está lá sempre. Então dá pra gente lembrar daquela ideia dos dois pré-socráticos, que tinham ideias opostas, que eram o Heráclito e o Parmênides. Sim. Pra quem não sabe, o Heráclito é aquele cara da frase que você nunca vai poder mergulhar 2 vezes nas águas de um mesmo rio, porque nem você e o rio são os mesmos. Ou seja, pro Heráclito tudo era movimento. Pro Parmênides, na verdade, as coisas são o que são e as mudanças eram meras ilusões. Aí você tinha esses caras que estavam em pontas opostas. Aí veio um Platão e falou, bom, talvez os dois estejam certos, mas em áreas diferentes. Porque aqui, até o Guilherme falou, o nosso corpo vai mudar o tempo todo, então está em movimento, só que existe uma partícula essencial, né? Um ser aqui, uma alma, por exemplo, que ela é a mesma. Ela simplesmente está lá, imutável. Então, para isso, Platão ele criou aqueles mundos separados, o mundo das ideias e o mundo material.
E aí, no Aristóteles, ele então, é dessa maneira que ele consegue unir essas ideias e não quebrar totalmente essa tradição que veio do Platão? De que... Total, você falou uma coisa que é 120% relevante, que é o drama de Aristóteles e o drama de Platão antes dele é como conciliar essas duas linhas. Porque, a princípio, um cara tá falando, tudo se transforma o tempo todo. Que é uma... Dá pra perceber, tudo está se transformando. O Heráclito não está errado quando ele fala isso. E o outro também tá falando uma coisa que faz todo sentido, que é Parmênides, que é falando, cara, nada se transforma, só tem uma realidade. E quando você fala que tem várias realidades, você tá delirando, porque isso é contraditório por definição. Você fica falando que tem 300 realidades, não faz sentido, só pode ter uma coisa só. Os dois estão certos, e o problema é que no ângulo que eles estavam olhando, eles iam sempre bater cabeça, porque eles estão tentando olhar no mesmo ângulo. Então Aristóteles transcende isso, porque ele fala, olha, vamos quebrar isso em níveis. E, basicamente, sim, o mundo material, o mundo transitório, o mundo temporal, ele está em movimento mesmo. Só que tem coisas, né, nessa movimentação que não se alteram, que são universais. E existe um princípio por trás das coisas que é universal, e essas coisas bebem numa sequência causal desse princípio. Ou seja, Aristóteles consegue manter o raciocínio de Parmênides, o essencial dele. O essencial de Parmênides é falar que o que a deusa... Tem todo um poema de Parmênides que ele viaja, né? Também foi uma pira que eu entrei uma época, foi ficar estudando Parmênides. Fiquei 6 meses lendo Parmênides. E ele fala de um poema de uma deusa, ele sobe para os céus e não sei o quê. Mas o que a deusa revela para ele? Cara, fundamentalmente que os mortais ficam achando que tudo é opinião. E que a realidade, na verdade, é uma só. E os mortais não enxergam isso, que só tem uma realidade. Que eles estão dentro dessa realidade e tudo mais. Olha, em Aristóteles isso está preservado. Só que, ao mesmo tempo, ele dá espaço para o que eu falei, para o acidente, para o acaso, para a mutabilidade, para a transformação. Então ele foi... eu acho que muito da genialidade do que passou ele para as eras como um legado mesmo, foi ele ter resolvido esse problema. Isso avançou o pensamento ocidental de uma maneira que era muito difícil, né? Tanto que até, por exemplo, no Oriente, Confúcio foi um gênio completo, né? E daria para entrar numa pira do Confúcio também aqui loucamente, mas não teve tão claro esse raciocínio que permitisse a divisão das ciências. Por exemplo, os jesuítas levaram a astronomia para... Tinha astronomia na China, mas avançaram demais a astronomia na China. Até os jesuítas foram recebidos pelo imperador. O primeiro cara a entrar na Cidade Proibida foi um jesuíta. O imperador adorava o cara chamado Matteo Ricci, um italiano jesuíta. Tava lá todos os eunucos chorando e falando quem é esse desgraça tal, e o cara recebido pelo imperador. Porque a distinção das áreas pressupõe essa conciliação entre transformação e permanência, que é o que o mundo moderno não tem também, tá? Eu acho que as ideologias políticas têm a ver com isso. A galera quer a perfeição na Terra porque não aceita transitoriedade com permanência. Então, exemplo, a natureza humana é totalmente desconstruída. Tudo é desconstruído, não tem nenhuma permanência. Você vai cair num raciocínio cheio de paradoxos. Agora, também, se você achar que tudo é rígido, as categorias não tem nenhuma transformação, você também vai cair em outros problemas. Então, há a necessidade de entender o universal e a transformação do mundo, né? Você falou dessa questão, né, do Heráclito e do Parmênides e dessa oposição, porque o Heráclito olhava tudo se transformando, ou seja, conclusão através dos sentidos. Enquanto o Parmênides via isso, mas falava, não, mas as coisas são o que são ainda, elas permanecem. A matemática prova Parmênides e a observação empírica prova Heráclito. Isso é muito interessante, porque na primeira vez, isso eu estava na escola ainda, eu não era um ótimo aluno, mas aquilo me impressionou muito. Nas primeiras aulas de química, falaram do Demócrito. Falaram, olha, um cara na Grécia Antiga, século V a.C., esse cara foi lá e falou que se você pega alguma coisa material e parte em pedaços cada vez menores, uma hora você chega naquilo que é indivisível, que seria o conceito de átomo. Aí falavam, foi um raciocínio muito bom, mas ele estava errado, porque depois do átomo tinha elétron, próton e nêutron. E acabou aí, né? Hoje já tem muito mais coisa. Hoje tem mais. Muito mais coisa. Será que ensina isso na escola? Não, né? Eles param talvez aí, né? depois da linguagem neutra o pessoal entra um pouco, né? Tem um átomê, né? Eletrone, sei lá. Mas enfim, voltando para minha questão, uma outra coisa também que tirou o fio da meada. A tese de que a Terra gira em volta do Sol, o modelo heliocêntrico, é uma tese grega. Né? É grega. Sim, sim. O Copérnico ofereceu o livro dele, Aristarco de Samos, que era um grego antigo. Sim. Não, tinha ideias assim absurdas, né? Muito avançadas. A gente pensar, um cara primitivo não vai saber nada, durando um monte de
de cara barbudo no céu jogando raio, que era Zeus, e que depois ia lá e pegava as mulheres todas. Não, mas ele tinha ideias muito, muito boas. E aí eu pensei, caramba, E que mesmo gênio. isso também, né? Lê a Ilíada e vê se é superficial o negócio. Não, nem um Produz pouco. um livro igual a Ilíada também, antes. Os caras são bárbaros, Zeus jogou raio. Cara, isso é Não era dimensão nada simbólica disso, também. A é. galera não entende que tem uma dimensão Não, simbólica. a Ilíada Mas é incrível. Eu li há pouquíssimo tempo. E, inclusive, Alexandre o Grande, ele tinha uma obra da Ilíada comentada pelo Aristóteles, que era uma das coisas mais valiosas para ele. Não mostrou na série que tá no Netflix, mas quando ele vence o Dario e ele domina o seu palácio, trazem para ele parte do tesouro do Dario e levaram uma caixa ricamente ornamentada, isso tá na obra do Plutarco, e ele começou a perguntar para os generais, o que você colocaria nessa caixa? Aí um falava uma coisa, outro falava outra, ele falou, pois eu colocaria a A Ilíada. Ilíada. Ou seja, de tudo que era mais valioso que ele tinha era o conhecimento daquele manual de guerra que ele dizia que era. Inclusive, ele fez muita coisa que o Aquiles fez na vida. Ele praticamente emulou a vida do Aquiles. Mas voltando ao ponto do Demócrito, eu pensei, caramba, que cara inteligente. Só que depois eu fui descobrir que Aristóteles não gostava dessa ideia do Demócrito. Eu falei, Sim. caramba, mas por que ele não gostava disso? Aí, quando eu vi a refutação, eu falei, cara, era muito absurdo. Era mais...